agora, como no dia da eternidade. Obrigado, irmão. Ele vai falar sobre esse dia da eternidade. Aí eu começo justamente fazendo essa pergunta, né? O que é este dia da eternidade? Ou o que é esse dia eterno que Pedro menciona aqui em 2 Pedro 3,18? Né? Nós sabemos que é o dia que nunca passará. É aquele dia que nós estaremos na glória com Deus e nós, todos os crentes, todos aqueles que creram em Cristo Jesus, estarão com Ele eternamente. Né? Mas até alcançarmos este dia, nós percorremos aí vários outros dias no Novo Testamento. No Novo Testamento ele vai falar sobre isso, sobre alguns dias que fazem parte aí do plano de Deus, certo? E eu preparei esse estudo de hoje justamente para que nós pudéssemos nos deter nesses dias que o Novo Testamento apresenta, né? Esse é justamente o tema do nosso estudo, os 7 dias do Novo Testamento. Os 7 dias que o Novo Testamento vai mencionar, né? E todos esses dias aí fazem parte do plano de Deus. Então nós vamos ver justamente sobre esses 7 dias. Os 7 dias que nos conduzem desde a eternidade passada até a eternidade futura. E principalmente no Novo Testamento vai mais nos conduzir aí à eternidade futura. Ele vai mostrar para a gente momentos cruciais da história da redenção. Momentos importantes. E cada um desses dias tem um peso de importância em nossas vidas. Cada dia desse tem um peso importante para a nossa fé. O Novo Testamento fala sobre 7 dias que são importantes aí de nós estudarmos. E não é apenas como eu disse, não é apenas um momento histórico. É algo que Deus nos ensina para nos levar para a eternidade. E eu quero hoje ter esse estudo para que possamos compreender o que é, quais são esses dias, né? Qual o significado desses dias e a relevância desses dias para a minha vida cristã e para a sua vida cristã. E eu convido você a abrir sua Bíblia agora em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Que em 2 Coríntios 6, 2, nós vamos ver o primeiro dia que o Novo Testamento apresenta. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Que é justamente o dia da salvação. Diz assim, 1 Coríntios 6, 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então esse é o primeiro dia que o Novo Testamento vai nos apresentar, o dia da salvação. E eu coloquei uma definição simples acerca desse dia. O dia da salvação se refere ao tempo presente, o tempo em que a graça de Deus está disponível a todos os que crerem em Jesus como Salvador. O dia da salvação, esse dia da salvação que o Novo Testamento menciona, é justamente o tempo em que a mensagem do Evangelho é pregada. O tempo em que a mensagem da salvação é proclamada para todas as pessoas. Desde a consumação da obra redentora de Cristo Jesus na cruz e da sua ressurreição dos mortos, desde esse dia, agora nós estamos vivendo esse dia da salvação. O dia onde a salvação é ofertada a todas as pessoas. E aí essa obra, lógico, vai culminar na igreja, em Atos capítulo 2, e a partir disso vai se espalhando por todo o mundo. Justamente esse dia da salvação é agora apresentado a todas as pessoas. E desde então, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus é salvo para toda a eternidade. Isso é o que a Bíblia nos diz em Romanos 10, 13. Todo aquele que confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador será salvo. E justamente uma característica nesse dia que nós estamos tratando, o dia da salvação, esse dia é sempre agora. Esse dia é sempre aqui. Esse dia é sempre hoje. Enquanto durar a oferta da salvação, nós estamos vivendo esse dia.
É por isso que a palavra de Deus nos encoraja a levarmos este hoje a sério. Eu coloquei o texto de Hebreus 3:7, né? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque o dia da salvação é hoje. O dia da salvação é agora. É isso que o Novo Testamento vai apresentar como o dia da salvação. O dia da salvação é sempre urgente. O dia da salvação é sempre agora. E qualquer pessoa, independentemente de sua cultura, independente da sua cor, independente da sua condição financeira, independente da sua vida pregressa, do que ficou para trás, independente de qualquer coisa, qualquer pessoa pode se chegar a Jesus Cristo. O dia da salvação tem justamente essa característica. Qualquer pessoa que declarar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e crer no coração que ele ressuscitou dos mortos, essa pessoa será salva. E o texto que nós lemos, de 2 Coríntios 6:2, enfatiza essa urgência da salvação. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. É hoje, eis aqui agora, o dia da salvação. Ele está enfatizando isso, ele está reiterando isso. Ele está justamente, Paulo aqui está ressaltando de que o tempo para a pessoa aceitar a graça de Deus, aceitar a salvação ofertada por Jesus Cristo e ser salva, é agora. Eis aqui agora o dia da salvação. Esse dia da salvação, ele tem essa característica. O dia em que a graça de Deus está sendo ofertada para todas as pessoas. O dia em que o ide de Jesus, em Mateus 28, em Marcos 16, é cumprido pela igreja e as pessoas pregam o evangelho para todas as pessoas. E nós podemos tirar grandes lições desse dia. Grandes lições podem nos ser tiradas do dia da salvação. A primeira lição do dia da salvação que nós podemos tirar, meus irmãos, é que você não deve postergar as suas decisões espirituais. Não postergue, não adie a sua decisão por Cristo. Se você ainda não aceitou a salvação oferecida por Cristo, entenda que não há momento melhor do que hoje e do que agora. O dia da salvação vem nos mostrar que a nossa vida é incerta. Que a nossa vida é como uma vela exposta ao vento. Que hoje é e que amanhã já se foi. E adiar uma decisão pode resultar em perder essa oportunidade. Você pode perder o tempo. O dia da salvação pode chegar ao fim para você. A primeira lição que nós podemos entender é isso, que você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você que tem que entender essa urgência que a Bíblia declara. O dia da salvação não é quando eu deixar determinada atitude. O dia da salvação não é quando eu melhorar um pouco. O dia da salvação não é quando eu passar da minha juventude. O dia da salvação não é quando eu estiver estruturado. O dia da salvação não é nada em nenhuma outra circunstância. Porque a Bíblia vai dizer que o dia da salvação é hoje. O dia da salvação é agora. O dia da salvação é justamente para que você possa declarar, sim, eu reconheço que eu sou pecador. Que Jesus Cristo é o único que pode me salvar da ira de Deus. A justiça de Cristo Jesus cobre as minhas imperfeições. E a partir de hoje viverei minha vida para a glória desse Deus. Mas o dia dessa salvação, o dia da salvação, também tem uma lição importante para nós crentes. Nós que já entregamos nossas vidas a Jesus Cristo. A segunda lição é que você deve compartilhar o evangelho com urgência, meu irmão. Você que já aceitou a Cristo Jesus. Você que já declarou que Jesus é o Senhor da sua vida. Agora você tem que compartilhar o evangelho com urgência. Esse dia lembra a importância do cristão em compartilhar o evangelho com outras pessoas. O dia de você compartilhar o evangelho não é quando você tiver uma amizade estabelecida com uma pessoa. O dia de você falar de Jesus para as pessoas não é quando você tiver mais conhecimento.
é uma mensagem urgente. As pessoas ao seu redor precisam ouvir de Jesus Cristo. Não há um momento perfeito para falar de Jesus Cristo. O momento perfeito é agora. O momento perfeito é a primeira oportunidade que você encontrar. Esse é o momento perfeito para que você possa falar de Jesus Cristo para essas pessoas. Porque essas pessoas podem não ter tempo. O tempo delas pode chegar ao fim. E nós temos essa urgência. E nós temos essa mensagem que vale a vida das pessoas. Que vale a eternidade das pessoas. Entenda. Terceira lição. Entenda que o tempo é precioso. Viva cada dia como uma oportunidade dada por Deus para impactar a vida das pessoas ao seu redor. Meu irmão, se você sabe que alguém precisa ouvir sobre Cristo, você não pode adiar isso. Você não pode deixar para depois. Pregue para essa pessoa o mais rápido possível. Fale de Jesus para essa pessoa o mais rápido possível. O dia da salvação nos ensina essa lição. Nosso tempo é precioso. Nosso tempo corre rápido. E nós temos uma missão. Falar do Evangelho. Falar do amor de Deus. Falar da salvação de Jesus Cristo para as pessoas. E paralelamente ao dia da salvação, nós temos o segundo dia, que ocorre paralelo ao dia da salvação. E eu quero convidar você agora a abrir em 1 Coríntios, né? Fica poucas páginas antes, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 5. Onde nós vamos ver o segundo dia, que é o dia do homem. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 5. Diz assim: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Então, esses versículos, esses 3 versículos, vai nos mostrar aqui o dia do homem. E eu defini o dia do homem aí, o dia do homem é o tempo em que o ser humano tem a liberdade para governar e exercer a sua liberdade na terra. O dia do homem é caracterizado justamente pela autonomia, pela liberdade do homem de fazer escolhas. Pela liberdade do homem de fazer escolhas e encontrar o significado para as suas vidas. Os propósitos por conta própria. O motivo pelo qual ele vai viver. E Paulo está dizendo, olha, suas decisões serão julgadas por Deus. O dia do homem, os homens têm essa liberdade de fazer escolhas, de fazer decisões. E elas serão julgadas por Deus. E embora não haja o termo aqui, o dia do homem, literalmente, nós aqui vemos o reino do mundo em contrapartida ao reino de Deus, com a igreja vivendo em meio a este mundo. Ou seja, embora não haja o termo, mas Paulo fala desse dia, desse período, dessa época em que os homens estão tomando as suas decisões. E aqui o dia do homem aqui implica justamente as pessoas serem julgadas pelos princípios e pelos valores que o mundo determina, que a época determina. E Paulo está dizendo, olha, eu não quero ser julgado pelos princípios de hoje em dia. Eu não quero ser julgado aqui pelos valores hoje em dia, pelos princípios modernos. Quem me julga é o Senhor. Eu vivo segundo os princípios de Deus, eu não vivo segundo os princípios dos homens. E esse dia, meu irmão, é muito relevante para que o cristão hoje reordene os princípios que guiam sua vida. Há muitos cristãos que guiam suas vidas a partir de princípios mundanos, princípios modernos, princípios de hoje. Ou cristãos que querem fazer o céu aqui na terra, que
falam que são do céu, falam que o céu é o seu lugar, mas vivem como se nunca fossem sair da terra. Vivendo por esses princípios, vivendo por esses padrões e vivendo segundo o dia dos homens, o dia do homem. Mas o dia do homem tem algumas lições importantes também que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa, meu irmão, entenda que o dia do homem é o tempo para usar as nossas habilidades e recursos para glorificar a Deus, vivendo de maneira responsável e de maneira ética. O tempo em que Deus nos concede estarmos no meio do mundo, viver nesses princípios mundanos, vivermos no dia do homem com esses princípios, com esses valores, é o tempo precioso para que nós usemos os nossos recursos, as nossas vidas para a glória do nosso Deus. Nós vivemos nesse tempo, mas nós não somos desse tempo. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Vivemos como peregrinos. O dia do homem é também um tempo de discernimento e julgamento. O dia do homem também deve dar uma lição para mim e para você, de que nós devemos ser cuidadosos como estamos avaliando os outros, como estamos utilizando os princípios, entendendo que quem julga, o julgamento final vem de Deus. E isso nos leva ao que eu coloquei no slide: seja paciente com os outros. Reconhecendo que o dia do homem é um tempo de julgamentos falhos. O dia do homem serve para nos dar paciência. Ao invés de nós sermos rápidos em julgar, em criticar, em condenar, nós temos que entender, nós estamos vivendo o dia do homem. E o dia do homem, nós temos que ser essa voz de encorajamento, essa voz de sustentação, essa voz de apoio, essa voz que vai na contramão desses princípios. As pessoas estão vivendo suas vidas baseado nesses princípios, e ao invés de nós dizermos, são tudo um bando de pecador mesmo, vão tudo queimar no inferno. Nós temos que ser essa voz de consolo, dizer, olha, há um outro caminho, há um outro sentido pelo qual viver, há um outro motivo pelo qual você deve viver a sua vida. E darmos esse apoio, exercermos a nossa paciência. Não julgarmos as pessoas a partir de suas decisões tolas, mas apresentarmos o amor de Deus para essas pessoas, mesmo com essas decisões tolas. Nós chegarmos para as pessoas e dizermos, olha, o amor de Deus é muito maior do que isso. A graça de Deus lhe enche muito mais do que isso. E isso trabalha em nossas vidas a paciência. A paciência é saber que as pessoas erram. As pessoas tomam decisões erradas. Eu tomo decisões erradas e você com certeza tomou e tomará decisões erradas. E com isso precisamos de paciência. Precisamos de um coração humilde. E dizermos, olha, os nossos julgamentos podem ser falhos, porque nós estamos vivendo no dia dos homens. E isso nos leva justamente ao terceiro dia, que é justamente a consequência do dia dos homens, desse tempo, que é justamente o dia da redenção. E aí, nós estamos em 1 Coríntios, né? O dia da redenção, Paulo fala sobre isso em Efésios 4:30. Vamos lá ler de Efésios 4:30. Nós vamos olhar vários textos, né? Então vamos trabalhar a Bíblia aqui. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30 vai nos mostrar esse terceiro dia, o dia da redenção.
E eu coloco a definição. O dia da redenção se refere ao momento em que Deus completará a sua obra redentora na criação. É o dia, de fato, agora em que a pessoa salva vai deixar o seu corpo e vai para a eternidade com Jesus. É o dia agora em que a pessoa vai viver em consciência com Deus. Vai agora viver com Jesus Cristo, não dormindo. Nós vamos viver em consciência com o Senhor, onde os mortos, os salvos que já morreram em Cristo serão ressuscitados e serão levados. E as pessoas então viverão esse dia da redenção. O dia que a obra redentora acontece de forma plena, de forma completa. O dia que somos redimidos, resgatados e agora viveremos com Cristo. Cada pessoa que é convertida por Jesus recebe o Espírito Santo, o qual é esse selo, é a segurança e a garantia para a redenção eterna na glória de Deus. E esse Efésios 4:30 vai nos mostrar justamente isso. Olha, você como cristão, você foi selado. Dizendo, olha, vai haver um dia, vai haver um momento em que você será liberto do pecado completamente. O pecado não mais será um problema. A sua plena libertação acontecerá. Você será livrado da morte física também. E esse dia é o dia da redenção. O dia onde todas essas coisas acontecerão plenamente na vida do cristão. E esse dia também tem lições importantes para nós. Esse dia também tem lições importantes. A primeira delas, viver em santidade e obediência. Cientes de que haverá o dia da redenção, nós temos que viver em santidade e obediência, sabendo que você foi selado para o dia da redenção. E você tem que viver de maneira que honre esse selo. É o que Efésios 4:30 vai dizer. Olha, evitem comportamentos, atitudes, palavras, pensamentos, qualquer coisa que entristeça o Espírito Santo. Abandone a mentira, abandone a ira, abandone a imoralidade. Abandone tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Porque o dia da redenção há de acontecer. O dia da redenção há de vir. Busque a santidade. Busque a obediência a Deus. É isso que Paulo está exortando em todas as áreas de sua vida. Viva em santidade. Porque o dia da redenção há de vir. A segunda lição, meus irmãos, viva com a esperança na redenção futura. E isso te encorajará a perseverar em tempos difíceis, sabendo que Deus completará a sua obra aí em sua vida. Vivermos de fato, quando nós estivermos enfrentando dificuldades, quando nós estivermos enfrentando problemas, a gente tem que se lembrar, eu fui selado para o dia da redenção. O dia da redenção há de acontecer. E isso não vai me fazer perder a esperança do futuro. E isso vai me fazer entender e lembrar que Deus já garantiu a minha redenção. Deus já garantiu a minha redenção completa. E isso vai me dar força para enfrentar esses tempos difíceis. Isso vai me dar força a me lembrar que eu estou selado. E por isso, meu irmão, em terceiro lugar, como alguém selado para o dia da redenção, sua vida deve ser um testemunho do poder transformador de Deus. Seja um reflexo de Cristo para os outros. Viva de forma que as pessoas vejam Cristo em suas vidas. Viva de forma que as pessoas olhem para a sua vida e vejam Jesus Cristo. Viva de forma como se elas olhassem para você e dissessem, há algo de diferente nessa pessoa. Que as pessoas sejam atraídas para o Evangelho. Por quê? Porque você vai estar vivendo a sua vida conforme o dia da redenção. Vai haver um dia em que o Senhor completará a sua obra plenamente. Por isso você tem que estar preparado espiritualmente.
E se você viver preparado espiritualmente, viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo, isso vai levar você ao próximo dia que o Novo Testamento apresenta, que é o quarto dia. É o que a Bíblia vai chamar de o dia do Senhor Jesus. E eu quero lhe convidar para voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 1, onde Paulo, mais uma vez, vai falar sobre esse dia. Capítulo 1, versículo 8. Paulo vai fazer menção do dia do Senhor Jesus. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento, em vários momentos, vai falar sobre o dia do Senhor Jesus, né? 1 Coríntios 1:8, 1 Coríntios 5:5, vários outros versículos vai falar sobre o dia do Senhor Jesus. E eu coloco a seguinte definição: o dia do Senhor Jesus Cristo é o momento em que Cristo retornará para buscar a sua igreja e completar aí o seu trabalho de salvação em nós. Então, de fato, de forma propriamente dita aqui, o dia do Senhor Jesus Cristo é justamente a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. O arrebatamento propriamente dito. Assim como a era da igreja teve o seu início no Pentecoste, a era da igreja vai se encerrar com o dia do Senhor Jesus, o dia do arrebatamento. E isso tem uma grande lição. Esse dia precioso, esse dia valoroso tem uma grande lição. A primeira, permaneça firme na fé, meu irmão, mesmo diante de dificuldades. Não deixe que as adversidades abalem aí a sua confiança em Deus. O dia do Senhor Jesus há de vir. Lembre-se, Jesus é fiel para nos sustentar. Jesus é fiel e Jesus tem poder para nos sustentar até este dia. Isso deve nos incentivar. Isso deve nos motivar para que nós possamos perseverar. E para que nós possamos continuar confiando em Deus. O Senhor Jesus há de buscar a sua igreja. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias ruins. Nós vivemos dias em que, de fato, a esperança se esvai. Facilmente nós nos movemos das esperanças. As pessoas estão colocando suas esperanças em uma carreira de sucesso. As pessoas estão colocando a sua esperança em um emprego bem estabelecido. As pessoas estão colocando a sua confiança na saúde. As pessoas estão colocando a sua confiança na ciência. As pessoas estão colocando a sua confiança na política. Mas, meus irmãos, o dia do Senhor Jesus vem nos lembrar disso. A sua esperança, a minha esperança, a nossa esperança é esse dia. O dia em que o Senhor Jesus há de buscar a sua igreja. Por isso, aguarde com esperança e alegria este dia, meu irmão. Saber que haverá o dia do Senhor Jesus deve encher o coração do cristão de esperança e alegria. Então, ao invés de você se focar nas dificuldades, ao invés de você se focar nas lutas, ao invés de você se focar realmente nos problemas hoje, pastor, mas está tão difícil. Pastor, mas as coisas estão dando errado para mim. Pastor, mas as coisas vão sempre de mal a pior em minha vida. Pastor, mas a minha saúde não está bem. Ao invés de você focar nessas coisas, ao invés de você focar nesses problemas, nós devemos olhar para a nossa esperança e olhar com expectativa para o dia do Senhor Jesus. Isso deve nos animar. Isso vai nos animar. Olhando para o futuro com essa expectativa. Como nós fazemos quando celebramos a ceia do Senhor. Dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus. Nós estamos dizendo, nós aguardamos, Senhor, a tua vinda. Nós aguardamos e estamos prontos para nos encontrar com o Senhor. E a próxima lição, incentive
e apoie os outros na fé, sendo um suporte espiritual para aqueles ao seu redor, ajudando-os aí a crescer e a se preparar para este dia. Você está vendo o irmão fraco na fé, o irmão que está com dificuldades, o irmão que já não tem mais ânimo em servir, o irmão que já não é mais tão constante em congregar, o irmão que não está mais servindo como servia antes, o irmão que está agora sempre se lamuriando. Lembrar que há o dia do Senhor Jesus deve fazer você a incentivar esses irmãos, a incentivar essas pessoas. Dizer, meu irmão, não desanime. Meu irmão, persevere firme. Meu irmão, não pare na caminhada cristã. O dia do Senhor Jesus está por vir. Jesus vem buscar a sua igreja. Não pare. Persevere. Lembrar desse dia, saber, o Novo Testamento nos apresentar esse dia, deve levar você também a fazer isso. Isso não é só missão do pastor, isso não é só papel do pastor. Se só o pastor faz isso, é porque há um problema grave na igreja. Porque os irmãos não sabem mais que há esse dia. Os irmãos não sabem mais que há o dia do Senhor Jesus. E que eles devem animar uns aos outros, se consolar uns aos outros com essa palavra. E dizer, meu irmão, força. Meu irmão, aguente firme. O Senhor está voltando. O dia do Senhor deve nos levar a isso. O dia do Senhor deve nos levar a orar por essas pessoas. O dia do Senhor Jesus deve nos levar a compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas. O dia do Senhor Jesus deve nos levar a estar presente com esses irmãos nos momentos das necessidades. Pastor, o irmão está passando por um problema tão grande. Vá lá visitar o irmão. Você pode ir. Você pode ser essa voz de apoio. E chegar lá para esse irmão e dizer, irmão, eu posso não ter uma palavra para você, mas eu vim aqui para orar com você. Eu vim aqui orar com você e dizer, o Senhor está voltando. Aguente firme. Você pode fazer isso. Essa é a nossa missão como crente, olhando para esse dia, o dia que o Senhor Jesus está vindo buscar a sua igreja. E isso nos leva ao próximo dia, que tem um nome parecido, mas é diferente. É o dia do Senhor. O dia do Senhor Jesus é um. E o dia do Senhor é outro. Paulo fala sobre isso também, lá em 1 Tessalonicenses 5:2. Abra lá a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:2. Embora seja bem parecido, né? Só a diferença é só o Jesus, que aqui não tem, né? Mas ele é diferente, tá bom? Então, se nós não entendermos as diferenças, isso pode nos levar a um erro muito grande. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. O dia do Senhor. Cadê aí no slide aí? Dia do Senhor. Isso, dia do Senhor, muito bem. 1 Tessalonicenses 5:2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É diferente. Dia do Senhor Jesus e o dia do Senhor. Eu coloco a seguinte definição. O dia do Senhor é um tempo de juízo divino e de restauração. Esse período aí vão incluir eventos escatológicos como a grande tribulação, o reino milenar de Cristo na terra. Portanto, o dia do Senhor, ele vai descrever os juízos de Deus, né? O juízo de Deus sobre a terra. Vai descrever justamente tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. E olha que interessante, para esse dia também há termos como dia da ira, dia da angústia, dia de escuridão, dia do juízo. Tem vários nomes que são dados para se referir a esse dia do Senhor aí de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Se você olhar o livro do Apocalipse, por exemplo, a partir do capítulo 4 aí do livro de Apocalipse, você já vai ali
ver tudo aquilo que acontece no dia do Senhor, certo? Então, todas as coisas a partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse pertencem a esse dia. A grande tribulação, a segunda vinda de Jesus em glória, o milênio, certo? A destruição deste mundo para um novo céu e nova terra. Todas essas coisas envolvem aí esse dia, o dia do Senhor, que o Novo Testamento nos apresenta. E esse dia também tem lições importantes para nós, para mim e para você. Primeira delas, o dia do Senhor pode ocorrer a qualquer momento. Portanto, estejamos vigilantes e mantenha aí a sua vida em ordem. Nós temos que manter uma vida íntima com o Senhor através da oração. Nós temos que manter uma vida íntima com o Senhor através da leitura da palavra. Nós temos que viver uma vida de obediência. Nós temos que viver uma vida aí que não possamos dar aí nenhum espaço para qualquer relaxamento espiritual. Coloca aí, esteja preparado todos os dias. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje em termos de sua caminhada com Deus. Faça hoje, faça agora. Se você está com algum conflito, resolva os seus conflitos. Se você está com algum pecado, se arrependa dos seus pecados. Se você não está servindo ao Senhor, sirva ao Senhor. Se você está com intrigado com algum irmão, busca reconciliação. Nós temos que estar prontos. Porque ele vai dizer, o dia do Senhor virá como um ladrão. A certeza do dia do Senhor deve te despertar de qualquer indiferença espiritual. Então, a rotina tenta te deixar indiferente. O conforto tenta te deixar indiferente. As distrações tentam tornar você indiferente. Mas a certeza do dia do Senhor não deve fazer com que você se acomode na fé. A certeza do dia do Senhor deve levar você a estar vigilante, a estar preparado. Ah, não, vou tirar um ano sabático. Um ano que eu não vou servir. Como assim? Ah, não, esse ano eu não vou... Só vou para o culto dos domingos agora. Não vou servir a Deus, não. Como assim? Isso é totalmente contrário ao que o Novo Testamento vai nos ensinar. Isso é totalmente antibíblico. É ir contra a Bíblia. O que a Bíblia vai nos dizer é justamente o contrário. Olha, esteja preparado. Olha, exercita-te na fé. Te exercita na piedade. Serve ao Senhor. Consolem-se uns aos outros. Animem-se uns aos outros. Sirva a Deus. Exercita os teus dons. O que a Bíblia vai nos dizer é sempre nós estarmos ativos, estarmos operantes, estarmos prontos, vigilantes, não como os que dormem. Estejamos alertas, atentos. Então o dia do Senhor deve nos levar a romper com qualquer indiferença, qualquer mornidão, qualquer comodismo. Precisamos resolver essas coisas. Qualquer distração. E isso nos leva justamente para um outro dia que o Novo Testamento apresenta. Que aí a gente vai agora para 2 Pedro. Nós vamos para 2 Pedro novamente. E nós vamos permanecer em 2 Pedro, tá bom? Só que agora é o capítulo 3 e o versículo 11 a 14. 2 Pedro, capítulo 3, do 11 a 14. Vai falar um outro dia, o dia de Deus. Abra a sua Bíblia para nós lermos juntos. Segunda Pedro 3,11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra,
em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, é aqui justamente o dia de Deus, né? Eu coloco essa definição. O dia de Deus é o cumprimento definitivo de toda a profecia bíblica e do plano da salvação. O dia de Deus é justamente onde o trato de Deus, a ação de Deus através dos milênios, eles vão se encerrar. Agora acabou-se agora a ação de Deus na terra. Agora todas as profecias foram cumpridas. Tudo agora chegou à sua completude. Esse é o dia de Deus. O dia de Deus é a continuidade, né? Após a destruição do céu e da terra de agora, e o juízo final, virá então o novo céu e a nova terra, onde Deus será tudo em todos. E aí Pedro vai justamente exortar aqui os crentes para que eles vivam em piedade, em santidade, aguardando esse dia. Aguardem o dia em que Deus fará nova todas as coisas. Vivam em santidade, vivam em fé. Estejam atentos, meus irmãos, para que esse dia chegue. Para que o dia em que Cristo vai cumprir todas as coisas. E amados, nós devemos viver e agir de tal modo como se esse dia iniciasse hoje. Ah, se nós vivêssemos assim, nós não perderíamos tempo com tanta besteira. Se nós vivêssemos assim, nós não perderíamos tempo com tanta futilidade. Nós não faríamos tantas coisas. A gente vinha para o culto e serviríamos a Deus. Cantávamos de todo o nosso coração. Ficaríamos roucos de tanto gritar. Ficaríamos atentos à palavra de Deus. Por quê? Porque esse dia de Deus vai começar hoje. E é isso que Pedro está exortando. Viva para a eternidade. Viva para a eternidade. Não perca seu tempo com besteira. E o dia do Senhor tem algumas lições que eu quero compartilhar com você, meu irmão. Sabendo que tudo que é material será destruído, a sua ênfase deve ser colocada em viver em santidade e piedade, de acordo com os valores eternos de Deus. Isso significa você buscar uma vida onde suas ações, os seus pensamentos e as suas palavras vão refletir o caráter de Deus. Deus não quer religiosidade. Deus não quer uma vida de aparência. Se você vem para o culto só para não é porque é o domingo, eu tenho que iniciar bem a semana. Não venha para o culto, porque isso é religiosidade. Você está buscando ficar em paz consigo mesmo. Isso não é viver para a eternidade. Você quer ficar bem para trabalhar na semana. Você quer ficar bem porque você precisa ter a sua consciência tranquilizada para servir mais, para conquistar mais. Por isso, diante da certeza de que o mundo presente passará, meu irmão, reavalie suas prioridades. Reavalie suas prioridades. Invista a maior parte do seu tempo aí, dos seus recursos e de sua energia em coisas que têm valor eterno. E o que tem valor eterno não é a sua consciência tranquilizada. O que tem valor eterno é a sua relação com Deus. O que tem valor eterno é a sua comunhão com Deus. É o seu serviço ao Senhor. É o seu serviço ao próximo. Lembrando que o mundo atual é temporário, meu irmão, adote a mentalidade de um peregrino. Você sabe o que é um peregrino. Viver aqui sabendo que você está de passagem por esse mundo. Você vive aqui, mas você não é daqui. Você está aqui, mas o seu foco não é aqui. Você está aqui, mas o seu destino não é aqui. Viva com a mente do peregrino.
Eu não me prendo a esses valores, eu não me prendo a estas coisas, porque eu não sou daqui. Se você inculcar isso na sua cabeça, se você tiver essa mentalidade, isso vai lhe ajudar a você não se prender às coisas terrenas. Isso vai te ajudar, de fato, a você focar em Deus, ter o coração fixo nas promessas de Deus. Eu anelo pelo dia no qual Deus vai cumprir todas as suas promessas. Viver como peregrino. Viver com a mente na eternidade. E logo após o dia de Deus, em 2 Pedro 3, 11 a 14, nós temos o próximo dia, que é apresentado no Novo Testamento, que é justamente o versículo 18 do capítulo 3, que foi o texto que nós lemos inicialmente. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Esse é o sétimo dia, o dia eterno, né? Ou o dia da eternidade. Aí eu coloco a seguinte definição. O dia eterno se refere à eternidade futura, que seguirá após novos céus e nova terra. É o tempo em que Deus vai estabelecer novos céus e nova terra. E agora os salvos vão habitar eternamente com Deus. Esse dia eterno se refere à eternidade com Deus, quando estaremos na presença de Cristo para sempre. É um dia em que agora, Apocalipse 21:4, né? E ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Então não haverá mais morte, nem pranto, clamor, nem dor. Porque todas as primeiras coisas foram passadas. E agora nós estaremos com Cristo, estaremos com Deus e habitaremos eternamente com Ele. E acerca desse dia, Pedro vai nos dar uma lição aqui, né? Pedro nos exorta a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que o crescimento espiritual é um processo contínuo. Não algo que se alcança de uma vez e pronto. Para o dia da eternidade, o dia eterno, o que é que o cristão tem que fazer? Crescer na graça e do conhecimento de Cristo Jesus. É fazer da busca pelo conhecimento de Cristo uma prioridade. Eu preciso conhecer. Por quê? Porque esse conhecimento tem implicações eternas. Eu estou crescendo na graça e no conhecimento para que eu esteja pronto para esse dia eterno, para o dia da eternidade. Por isso, mantenha o foco na eternidade. Nesse mundo cheio de distrações, é fácil aí perder o foco do dia eterno. Lembre-se constantemente que sua vida aqui é temporária e que o objetivo final é estar com Cristo para sempre. É tão fácil perder o foco. É uma garrafa que cai. É uma vibração no celular. É uma mensagem no WhatsApp. É um meme legal na hora do culto. Tanta coisa nos leva à distração. É um carro que passa na rua com som. É um grito. Qualquer coisa. Deus falando aqui sobre uma eternidade com Ele. E facilmente a gente perde o foco. E facilmente nós não entendemos do que é que está sendo dito. Do que é que está sendo pregado. Do que está sendo ensinado. E facilmente perdemos esse foco. Facilmente não pensamos que estaremos eternamente com Deus. E logo nossas decisões vão ser influenciadas por aquilo que mais enche o nosso coração. O quê? As distrações. As distrações vão influenciando as nossas decisões. E nós não enfatizamos e não priorizamos em nossas decisões que um dia estaremos com Deus eternamente. Um dia Ele nos dará a sua herança eterna. Por isso, uma outra lição desse dia é que você deve viver para a glória de Deus agora. Não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, não é quando você estiver pronto, agora. Coloca aí, ó, Pedro termina o versículo dando glória a Cristo. Assim agora, como no dia da eternidade. Isso nos ensina
que a nossa vida deve glorificar a Deus em tudo que fazemos, não apenas no futuro. Não é quando eu tiver, não é quando eu for, não é quando eu conseguir, é agora mesmo. Pedro nos chama a sermos aqui intencionais em nossas ações. Sermos intencionais em nossas palavras, em nossas atitudes. Agora. Buscando glorificar a Deus agora. Se preparando para o dia eterno agora. Não é quando o Cristo vier me buscar. Não é quando eu for arrebatado. Agora. Agora é o momento de nós sermos intencionais. O dia eterno é a culminação da nossa fé, da nossa esperança e do nosso amor. Por isso, use esse conhecimento para se preparar espiritualmente para a eternidade. Purifique suas vidas, purifique a sua vida de pecados, por exemplo. Buscar reconciliação nos relacionamentos quebrados. Aprofundar a sua comunhão com Deus. Aprofundar a sua comunhão com a igreja local. Porque Pedro diz, crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor. Se preparando para este grande dia, o dia eterno, em que estaremos com o Senhor. Amados, indo para a conclusão, ao refletirmos sobre esses 7 dias importantes mencionados no Novo Testamento, percebemos que cada um deles nos convida a uma postura específica diante de Deus e diante da vida. Cada dia desse carrega uma mensagem. Cada dia desse carrega uma mensagem profunda que deve moldar a nossa caminhada cristã. Cada dia desse que nós vimos menciona algo que nós devemos nos moldar. O dia da salvação, por exemplo, é o chamado urgente de Deus para cada um de nós. O dia da salvação é o momento, justamente, vai nos lembrar justamente que o dia da salvação é agora. O momento que nós sermos reconciliados com Deus é agora. O momento em que os nossos que estão próximos a nós devem ser reconciliados é agora. O dia do homem alerta para a limitação do julgamento humano. Olha, o dia do homem vai nos encorajar a que para nós vivermos em consciência de que estamos vivendo dias falhos. Dias de que julgamentos são precipitados. Os nossos princípios, guiados por nós mesmos, são princípios falhos. Nós devemos nos guiar em princípios mais sólidos. Devemos nos guiar em princípios mais firmes. E é por isso que há o dia da redenção. O dia da redenção vai nos encher de esperança. Olha, há um dia em que ele trará à luz tudo que está oculto. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E haverá um dia em que Cristo virá. Nós estamos assegurados. Isso deve nos levar aí a viver em santidade. O dia do Senhor Jesus, lembra que a nossa vida está sendo moldada para um encontro final com o Senhor. E isso deve nos levar a uma vida de compromisso. Levar uma vida que honre a Deus. Uma vida que cumpra tudo aquilo que Cristo prometeu. Diz, olha, vocês devem amar uns aos outros. E nós devemos viver uma vida que ame uns aos outros. O dia do Senhor nos chama à vigilância constante. E a viver cada dia como se fosse o último. Isso nos convida a termos corações preparados. Termos corações cheios de fé. Corações aguardando Cristo Jesus. O dia de Deus aponta para o grande desfecho da história. Quando tudo será renovado. E esse dia nos desafia, nos exorta aí a priorizar o que é eterno. A não se agarrar ao que é passageiro. A investirmos em tesouros no céu. E há o dia eterno. O dia eterno é a consumação da nossa fé, esperança e amor. É o dia que nunca terá fim, onde estaremos para sempre com o Senhor. E é para esse dia que toda a nossa vida deve estar apontada. É para esse dia que nós encontramos, é neste dia que nós encontramos a razão última para viver. É nesse dia que nós encontramos a razão para vivermos em santidade.
É nesse dia que nós encontramos a razão para toda a nossa expectativa. E aí eu convido você a refletir. Ao refletir sobre esses dias, você deve se perguntar: como eu estou vivendo hoje à luz dessas verdades eternas? Como tem sido a minha vida diante desses dias? Eu tenho respondido ao chamado da salvação? A minha fé reflete a esperança da redenção e a expectativa pelo retorno de Cristo? Eu estou preparado para o encontro com o Senhor? Então, esses dias devem nos levar a refletir, nós que somos cristãos, principalmente, como nós temos vivido nossa vida. O meu desejo é que essas perguntas não fiquem sem resposta. O meu desejo é que essas perguntas possam aí mover você. Que você saia daqui determinado a viver cada dia na plenitude de Cristo. O meu propósito é que você saia daqui entendendo que você deve ser tudo aquilo que Deus lhe chamou para ser. E que você daqui saia determinado para isso. Que a salvação, a redenção e a glória eterna não sejam apenas conceitos teológicos em sua cabeça, mas realidades vívidas em nosso dia a dia. Eu oro para que quando o dia eterno chegar, nós possamos nos encontrar todos juntos na presença do Senhor. Olhando para trás e vendo que nossas vidas, guiadas por esses dias sagrados, glorificaram a Deus e nos prepararam aí para a eternidade. O propósito desse estudo é justamente para que nós possamos nos alertar para isso. Nós possamos nos lembrar que a Bíblia nos fala sobre esses dias, esses propósitos que nos levarão até a eternidade. E que nós, como igreja, você como crente, tem a obrigação de viver diante desses dias. Viver com essas realidades. Parar de uma vida de religiosidade. Parar de uma vida de mediocridade. Parar de uma vida de relaxamento, de mornidão, de esfriamento. E que isso lhe leve a uma atitude. E que esses dias, cientes desses dias, leve você a uma decisão de compromisso, de comprometimento, de serviço ao Senhor, de amor aos irmãos. E que possamos ter aqui crentes de últimas horas. Os crentes dos últimos dias. Os cristãos vivendo e preparados para os últimos dias. Esse é o meu propósito. Que Ele nos fortaleça e nos conduza em cada passo, até aquele dia glorioso, o dia eterno. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, pela Tua bondade e Tua misericórdia. Obrigado porque